Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, esse é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título A Educação Brasileira na Primeira Metade do Século XIX, no século do 1800 ou do 800, como podemos chamar também. Então, quando nós estamos falando de educação, para começar a nossa conversa, nós nos referimos, ou pelo menos esse vídeo se refere à educação formal. Nós bem sabemos pela produção intelectual e pela vivência que a educação ela não se resume à educação formal, à educação na escola, vamos chamar assim. Existem diversos espaços de educação na família, na igreja, em sindicatos, no cotidiano. Se nós olharmos para os grupos, nós estamos conversando sobre o Brasil, então se nós pensarmos nos grupos indígenas que aqui estavam e depois da chegada do europeu também, esses grupos, essas etnias indígenas, elas também educavam e educam, né? Elas tinham suas formas próprias de educação, entendendo educação enquanto ensino. Mas neste vídeo nós trataremos da chamada educação formal, ou seja, aquela educação que é organizada pelo Estado. Lembrando que dizer que a educação é organizada pelo Estado não significa que ela é mantida, patrocinada, bancada pelo Estado. É uma educação que tem a sua forma de ser, as suas normas estabelecidas pelo Estado, mas nem sempre essa educação ela é mantida ou patrocinada pelo Estado, nem sempre ela é pública, ela tem esse caráter de ser, de dar acesso a toda a população por ser mantida pelo Estado. Então, no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, que educação formal existia no Brasil? Ou como se chamava na época a educação, a instrução pública, é um outro termo que se dava para a educação formal naquele momento. A educação, lembrando, que era mantida pelo Estado, ou reformulando, estabelecida pelo Estado, melhor dizendo. E lembrando que quando nós nos referimos ao Estado brasileiro na primeira metade do século XIX, é um Estado que está em construção. Lembrando que a independência ou a separação entre Brasil e Portugal se deu em 1822 e até o momento em que o Dom Pedro II assume o trono, já para meados do século XIX, nós temos um processo de construção do Estado que foi um processo conflituoso. Nós temos lá o 22, temos a pacificação de províncias que estavam contra a separação entre Brasil e Portugal. Temos alguns vídeos aqui no canal que tratam sobre essa temática. Temos aí os impasses, os conflitos entre Dom Pedro e outras forças políticas. Temos a abdicação de Dom Pedro, temos revoltas provinciais ou regenciais no período de 31 até 40. Então temos uma série de conflitos e de negociações também para a construção desse Estado. E nesse processo de construção do Estado brasileiro, a formalização da educação por esse Estado também estava na pauta, também estava acontecendo. E basicamente duas legislações davam forma à educação formal brasileira nesse momento. No caso, a Constituição de 1824, que foi a Constituição que vigorou por todo o Império, e uma legislação de 1827, de 3 anos depois em que a Constituição foi outorgada pelo Dom Pedro. Então, essas duas legislações, Constituição e Lei de 1827, que organizavam a educação formal, a instrução pública no Brasil na primeira metade do século XIX. E que aspectos, que cara possuía a educação nesse momento? A educação brasileira, nesse período em que analisamos, ela foi organizada por essas legislações em 3 níveis. Havia o primário, que era o inicial, chamado a escola de ler e escrever, onde se aprendia a ler e escrever, ou se deveria aprender a ler e escrever, como nós veremos. Havia o secundário, que eram chamadas aulas régias, que eram aulas soltas de geometria,
latim, filosofia, que nem sempre eram iguais em todas as províncias, não havia as mesmas aulas em todas as províncias. E a finalidade do secundário basicamente era preparar os alunos para entrarem no ensino universitário, que era o terceiro nível da educação formal nesse momento. Então temos a escola de ler e escrever, o primário, as aulas régias, que eram o secundário, ou essas aulas soltas, e havia o ensino universitário. O ato adicional de 1834, ele traz uma nova transformação na forma de se fazer a educação no Brasil. Lembrando que nós estamos no momento, que é o chamado primeiro reinado, e posteriormente o período regencial, no momento de construção do Estado brasileiro, nesse Estado autônomo e independente. Então, um dos marcos legais na construção desse Estado foi o ato adicional de 1834. Não vou entrar nos detalhes, mas esse ato, basicamente, essa nova legislação, ela aumentou a autonomia das províncias, que eram as subdivisões do Império, né, que se tornam os estados depois. Então havia a província do Espírito Santo, a província do Rio de Janeiro, e esse ato de 1834 aumenta a autonomia política dessas províncias. Por exemplo, com a criação das assembleias legislativas provinciais, parlamentos provinciais. E o que isso teve a ver com a educação? Teve a ver que por esse ato adicional, nesse momento, as províncias puderam ou tiveram a competência de legislar sobre a educação formal ou sobre a instrução pública, com exceção do ensino superior, do ensino universitário. Então, cabia às províncias, às assembleias provinciais, aos governos provinciais, organizar suas educações. Primária, escola de ler e escrever, e secundária, que eram as aulas régias. E aí é que nós temos um grande problema, porque boa parte das províncias, ou podemos colocar todas as províncias, não organizaram de maneira satisfatória e universalizante a educação primária e secundária dentro da sua população. Há algumas províncias, como a do Espírito Santo, por exemplo, a alegação é que não havia recursos para manter essa educação primária e essa educação secundária. Mas também havia, além dessa falta de recursos, que havia outras províncias que estavam melhores financeiramente, economicamente, mas havia também, ou não havia, um ideal naquele momento de universalizar, de levar a educação, nem a educação primária, ler e escrever, e também não a educação mais elaborada, que seriam essas aulas régias, que estudava latim, gramática, geometria, filosofia, francês. Essa educação também não chega para as camadas mais pobres. Lembrando que o Brasil, naquele momento, era um país escravista, e boa parte da população, mesmo que não fosse escravizada, era formada de livres e libertos pobres, pretos e pardos, mas também brancos, livres e pobres. Então, esses indivíduos não são tocados por essa escola. Essas províncias, ou as províncias, não tendo recursos, ou alegando não ter recursos para estruturar de maneira satisfatória o ensino primário e secundário, essa população livre, liberta, pobre, fica fora da escola, ou seja, não acessa a escola. Seja porque havia poucas escolas, né? não havia uma quantidade suficiente de escolas, e também não havia preparação de professores. Era um momento em que não havia sido formalizada ainda, organizada de maneira satisfatória, pelo menos, a formação desses professores. Então acabava que, em termos práticos, quem tinha algum acesso à cultura erudita se tornava um professor ou lecionava. Muitas dessas chamadas escolas, na verdade, eram ambientes da própria casa do professor, na varanda, na sala, e o professor recebia um recurso que não era suficiente para atender ou para organizar aquela escola na sua residência. Então, não havia, além de existirem poucas escolas, os poucos professores disponíveis eram mal remunerados e também não tinham uma capacitação para isso. Então, na prática, o que acontecia?
os livres pobres, quando acessavam uma escola em que os professores não tinham uma preparação suficiente para o ensino, né? E os filhos das classes dominantes, eles geralmente recebiam os professores em casa, professores contratados que ensinavam a ler e escrever. E as aulas régias, as aulas soltas de francês, latim, que eram preparatórias para o ensino universitário, elas, em boa parte das vezes, ficavam na mão da iniciativa privada, o que fazia ainda mais o acesso a essa educação secundária ser limitado, ou ser voltado para os filhos das classes dominantes. Então, os livres pobres ficavam. Enquanto o ensino primário ele ficou abandonado, em boa parte das vezes nas províncias, o ensino secundário ele fica na mão da iniciativa privada, né, de escolas privadas ligadas à igreja ou outras mais da esfera privada. Então, apesar daquele momento, se nós olharmos os documentos, havia todo um discurso de que a educação ou a instrução pública, como se dizia, ela era a luz dos povos, né, como se falava, aquela que levaria à civilização. E o que era entendido como civilização naquele momento? A moral cristã, os bons costumes, a obediência ao Estado, isso seria levado pela instrução. Só que ao mesmo tempo, essa instrução que estava nas mãos das províncias não era levada à população, por uma falta de recursos, em parte, mas também porque, digamos que ideologicamente, esses grupos dominantes regionais, eles não tinham essa perspectiva de universalizar a educação para essas camadas mais pobres, para livres pobres, para libertos também. E lembrando que nós, nesse momento, na primeira metade do século XIX, não é um momento em que acontece aqui essa universalização da educação, né? Isso vai ser, no caso do Brasil, nós podemos dizer que essa pauta da universalização da educação ela é recente. Até pouco tempo nós éramos um país cheio de analfabetos e até hoje nós ainda temos dificuldades enormes no âmbito da alfabetização, do ensinar a ler e escrever, para que o indivíduo leia, não apenas leia placas, mas que saiba ler um texto, entender o que foi dito, o que foi informado naquele texto. Se até hoje nós temos esses problemas, aquele ponto em que não estava na pauta do dia universalizar a educação para todas as camadas, lembrando que nós éramos um país escravista, com uma classe dominante branca, voltados para outros interesses. Você pode ver aqui nos vídeos sobre a independência do Brasil, não estava na pauta do dia essa universalização da educação por todas as camadas. Então, na prática, as camadas pobres, os livres e pobres, libertos, e os escravizados também, eles estavam de fora dessa instrução pública, não aprendiam a ler e a escrever. A leitura e a escrita, ela era aprendida verdadeiramente pelos filhos dos grupos dominantes, que tinham um professor em casa. As aulas régias eram muito menos acessadas ainda pelos grupos pobres. Os grupos dominantes iam para essa escola, ou professor em casa também, ou escolas privadas, e o ensino universitário era muito menos acessado por esses grupos pobres, pelas camadas pobres. O ensino universitário, a entrada a ele era dada aos grupos dominantes, que faziam aqui os cursos nas algumas escolas superiores que existiam aqui no Brasil, ou iam para o exterior, para estudar fora do Brasil. E se nós pensarmos, nós ainda hoje não temos uma universalização do ensino superior. Houve um esforço grande nos últimos anos, expandindo os campos, os campi das universidades públicas, aumento de vagas, programas de financiamento para que os indivíduos pagassem o ensino privado, bolsas, mas isso é muito recente. Boa parte da população ainda está fora do ensino superior, seja público, seja privado. Nesse momento, primeira metade do século XIX, que poucas escolas aqui existiam e não abertas,
aos grupos pobres que não faziam aquele ensino secundário que preparava para o superior, esse acesso das camadas pobres ao ensino superior era praticamente nulo, praticamente zero. E havia a própria ideia de que, você lê nos documentos, de que para que esses indivíduos pobres vão acessar esse ensino secundário se eles não vão para o ensino superior, porque eles vão ter que ajudar a família na roça, ajudar a família na marcenaria. Então havia uma ideia de que quando esses grupos pobres estudassem, basicamente seria aprender a ler e escrever. Então era um discurso que tinha sua contradição. Ao mesmo tempo que se dizia que a instrução pública era a luz dos povos, era a fonte da civilização, entendia-se ser um desperdício investir nessa educação para essas camadas pobres. Lembrando que os políticos que estão pensando isso são homens ligados a quê? Ao grande comércio, à grande propriedade, à escravidão. Então tem uma visão hierarquizada do mundo, ou seja, que eles entendiam como natural haver dominantes e dominados, pessoas com recursos e sem recursos, inclusive sem recursos da instrução pública. Se até hoje nós temos indivíduos que pensam assim, que as hierarquias sociais são naturais, naquele momento era muito mais intensificada essa leitura da realidade de um país escravista, profundamente cristão católico, como era o Brasil na primeira metade do século XIX. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloque seu joinha, compartilhem, convidem outras pessoas para assistir. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho. Lembro sempre que a Memiarquia também está no Instagram e no Facebook. Siga por lá as nossas publicações. E, no mais, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.